Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria recebê-los. Boa noite a vocês também que estão acompanhando de casa. É um prazer também estar falando para vocês. Quero convidá-los, assim que possível, quando vocês puderem, vir aqui no Centro Espírita presencialmente, sentir essa energia gostosa que a espiritualidade prepara para a gente. Tenho certeza que você vai gostar muito e vai ser um prazer receber você. Traga também seu filho, se você tiver até 18 anos, porque aqui nas segundas-feiras, também às 8 horas, nós temos a evangelização infantil e a mocidade espírita, esperando também para levar até o seu filho a palavra de Deus, os ensinamentos do Pai. Vocês serão todos muito bem-vindos aqui na nossa casa. Hoje, o tema que eu propus para a gente refletir um pouco é o perdão das ofensas. Perdão, uma palavra tão pequena, apenas 6 letras, mas uma palavra de um significado muito grande. De um significado grande e de uma aplicação maior ainda. Porque para a gente praticar o perdão, para colocar ele em prática na nossa vida, a gente precisa de muita reflexão, de muita mudança, de muita atitude, de muita transformação. A palavra é pequena, mas vivê-la é uma grande responsabilidade que nós precisamos estar ciente e colocá-la em prática. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o perdão como definição. Vamos entender os mecanismos, por que até hoje nós ainda ofendemos as pessoas. Por que nós somos ofendidos? Será que existe uma maneira da gente evitar que isso aconteça com uma certa frequência? Se está acontecendo com frequência, será que tem maneiras da gente refletir sobre as nossas condutas para que essas ofensas, essas mágoas não aconteçam? Nós vamos falar também sobre as consequências da falta do perdão na nossa vida, porque a falta do perdão traz consequências para nós que estamos encarnados e também para as pessoas que desencarnam. Vamos refletir sobre isso. Vamos também falar sobre a lei de reconciliação, na qual o perdão está inserido. E vamos também discutir caminhos para a gente perdoar, caminhos para a gente pedir o perdão. Vamos falar também sobre a parte energética, porque para se pedir o perdão, será que é de qualquer forma? Será que eu tenho que estar bem ou não para poder o perdão acontecer realmente? Então são assuntos que a gente vai desenvolver aí no decorrer da exposição de hoje. Então a palavra perdão, ela vem do latim perdonare. Por definição, se a gente for entrar no Google, na Wikipédia, a gente vai achar algumas definições. Então, perdão pode ser a ação humana de livrar-se de uma culpa ou ressentimento. Outra definição, um processo intencional e voluntário onde a vítima ou o agressor passa por mudança de sentimento, mudanças de atitude com relação a outros ou com relação consigo mesmo. E outra definição é a ação humana de livrar-se de uma culpa, ofensa ou ressentimento do passado. Então, por essas definições que a gente acha de perdão, a gente pode entender que o perdão é realmente uma coisa que vem de dentro. Ele é um desejo íntimo. Não adianta ninguém falar para a gente, você tem que perdoar, perdoa, releva. Mas se não for um sentimento que vem de dentro do nosso coração, se a gente não exercer a vontade de perdoar, ele não vai acontecer de forma efetiva. Porque perdoar da boca para fora é muito fácil. Então, para que o perdão ocorra de uma maneira sincera, é necessário que esse sentimento brote de dentro de cada um de nós. É uma vontade que a gente tem de se livrar de uma coisa que nos machuca, ou de um sentimento que tira a nossa paz, que tira de repente o nosso sossego. Poxa, mas eu fiz uma coisa e não foi legal. Então assim, se nós já sentimos essa vontade, se essa necessidade já está aqui dentro da gente falando, eu fiz uma coisa e não foi legal, olha aí o sinal da nossa evolução. Por quê? O que está acontecendo
acontecendo quando eu penso, eu fiz aquilo e não foi legal. É a nossa consciência chamando a gente para a realidade. É a nossa moral que está chamando a gente. Fiz uma coisa e não foi legal. E a consciência da gente, esse sentimento dentro da gente, é as leis de Deus que estão enraizadas dentro da gente. Onde está Deus? Dentro de cada um de nós, não é mesmo? Então, quando a gente sente esse desejo de perdoar, essa necessidade de se redimir por algo que fez, é um sinal de evolução, é um sinal que eu estou tendo a consciência de que eu errei, mas que eu preciso acertar o que eu fiz. É um sinal realmente da minha evolução. E o perdão, gente, ele é uma coisa divina. Ele vem de Jesus, vem de Deus. Jesus, na sua passagem aqui pela terra, ele deu vários exemplos de perdão. Um exemplo que a gente tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que fala do perdão das ofensas, um exemplo que todo mundo conhece é quando Jesus responde a Pedro, quando pergunta para ele quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. E Jesus responde que a gente tem que perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. E ele ainda continua: perdoar sem limites, você deve perdoar e perdoar cada ofensa tão frequentemente que essa ofensa acontece. Então é uma coisa que precisa estar enraizada no nosso dia a dia. É perdoar aqueles que nos fizeram mal, que falaram mal, mesmo que seja grande ou mesmo que seja pequeno, mas que isso seja uma atitude que faça parte realmente do nosso dia a dia. O bom era se a gente pudesse ser como Gandhi. Uma vez perguntaram para Gandhi se ele perdoava as pessoas que ofenderam ele. E ele respondeu que não, ele não perdoava ninguém porque ele não se ofendia. Já pensou um dia a gente chegar nesse ponto de não se ofender com ninguém? Seria muito bom. Vamos chegar. Um dia vamos chegar, estamos caminhando para isso. Mas enquanto isso não chega, a gente precisa tentar colocar a prática do perdão aí no nosso dia a dia. Mas então, se a gente tem a necessidade de perdão, se o perdão está presente no nosso dia a dia, é porque a gente ofende demais as pessoas e porque a gente é ofendido. Se ninguém ofendesse, o perdão não precisava existir. Se ninguém fizesse um mal para o outro, não precisava existir. Então aí eu pergunto, por que nós ofendemos as pessoas? Primeiro, vivemos num mundo de provas e expiações. Então, se estamos aqui na Terra, já é um sinal de que não somos perfeitos. Com certeza não somos. Somos imperfeitos, somos impetuosos, somos orgulhosos. A gente não gosta de levar desaforo para casa. A gente às vezes tem pavio curto, responde uma coisa que chega assim de qualquer jeito. O bateu, levou. Às vezes não pensamos para falar alguma coisa de alguém, somos injustos, julgamos. E esse pode ser um dos motivos por que a gente ofende as pessoas. E também as nossas reminiscências do passado. Não sabemos o que fizemos nas outras vidas. De repente fomos carrascos, fomos pessoas que feriam, que machucavam, que matavam. Então, de repente, essa reminiscência que está aqui ajuda a gente ter esse ímpeto, às vezes, que não controlamos. E quando a gente vê, já fez. E aí, depois que já fez, está feito. Não tem como passar uma borracha em cima. Então, a gente precisa se policiar. Será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou impetuoso? Será que eu sou pavio curto? Será que eu não penso antes de agir? Quantos dissabores eu poderia evitar se às vezes numa situação eu pensasse um pouquinho antes de agir, eu não agisse naquele impulso. De repente esse pode ser o caminho para que a gente ofenda menos, para que a gente não seja o algoz de alguém, para que a gente não julgue tanto. Será que eu não posso ser um pouco mais benevolente? Eu preciso responder tudo assim na hora que a pessoa faz? É para a gente pensar, o que eu posso mudar no meu dia a dia para evitar que eu ofenda alguém? E também nós somos ofendidos.
nós somos ofendidos? Vamos pensar. Normalmente, quando nós somos ofendidos, é porque nos decepcionamos com alguém. Porque a gente coloca expectativa nas pessoas e a gente esquece que as pessoas também são imperfeitas. A gente tem o costume, às vezes, de idolatrar. Ai, o fulano é maravilhoso, o fulano é perfeito. Aí é o dia que aquele fulano age em desacordo com uma coisa que a gente acha certa, aí a gente se decepciona. Poxa, mas ele não podia ter feito isso comigo. A gente gosta muito de gratidão. A gente gosta muito de ser reconhecido, de ser exaltado, de ter aplausos. Mas será que é certo a gente está fazendo um bem, fazendo alguma coisa, esperando a gratidão de alguém? Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não deve ter gratidão. A gente deve ter, dar e receber. É muito gostoso receber um elogio. É muito bom a gente ter o trabalho da gente reconhecido. Mas isso é uma consequência que pode vir ou não. Se vir, ótimo, massageia ali o ego da gente, é gostoso. Quem não fica feliz? Vale isso pra gente se policiar. Tá vendo alguém fazer um trabalho legal? Elogie, porque a pessoa gosta. Mas se eu também estou fazendo um trabalho legal, eu tenho que fazer por mim. Porque eu tenho prazer em fazer. Não ficar esperando que alguém me reconheça. Aplausos que me coloquem no pedestal. Porque às vezes não vem. E quando não vem, a gente se decepciona. A gente se magoa, a gente se ofende. Também não estou dizendo que a gente tem que ser tratado com falta de educação, com falta de respeito. Mas às vezes acontece de alguém vir falar com a gente desse jeito. Educação é bom e a gente gosta. Mas se aconteceu de alguém te destratar, vamos parar um pouquinho e pensar antes de responder na mesma moeda. Poxa, aquela pessoa pode estar passando por uma dificuldade, por um dia difícil, uma hora errada. A gente não é benevolente com a gente, nós não somos imperfeitos, então meu irmão também é. Então, às vezes, se a gente procurar entender, vai ser uma maneira de eu não ser ofendido. Se eu não espero muita coisa, eu não vou me ofender com facilidade. Outra coisa também que faz a gente às vezes se ofender é o milindre. Nossa, fulano, a gente não pode falar nada que o fulano já se ofende. É também uma coisa para a gente se policiar. Por quê? Eu sou melindrosa? Porque eu estou esperando um reconhecimento, eu estou esperando que todo mundo seja bondoso, seja educado, seja maravilhoso e vive sorrindo para mim. E quando não sorri, eu me ofendo. Então, olha só, não esperar tanto das outras pessoas, ter noção de que elas também são imperfeitas, tentar entender aquela atitude de determinada pessoa. Tudo isso ajuda a gente não se ofender demais com as outras pessoas. É claro que existem ofensas graves, coisas que marcam a nossa vida, mas se a gente tentar colocar essas atitudes do perdão no nosso dia a dia, a gente começa de pouquinho e daqui a pouco a gente está conseguindo perdoar de uma forma efetiva. A gente está conseguindo não magoar e não ficar magoado tão fácil. Então pense, se eu me magoo fácil, se qualquer coisinha que a pessoa fala comigo eu já fico ofendido, quem será que está errado? É para a gente pensar, porque às vezes não é o mundo lá fora que está errado. Às vezes é a minha maneira de enxergar as coisas. E aí, sabendo como eu ofendo as pessoas, como que eu sou ofendido, se eu não tentar diminuir isso no meu dia a dia, eu vou ficar nesse ciclo vicioso de ofender, de ser ofendido. Ah, o fulano não vai pedir desculpas para mim, eu também não vou pedir para ele. E aí, quem que vai virar a nossa vida, a nossa energia, carregando mágoa, carregando culpa, não sendo benevolente com os outros? Repetindo, a gente é benevolente com a gente, mas a gente é implacável com nossos irmãos. A gente pode errar e o nosso irmão não. Então, vamos tentar diminuir isso, porque ficar alimentando sentimentos ruins, mágoa, rancor, raiva guardada, isso tudo é um veneno.
traz consequências assim para a vida da gente terrível. Quando a gente não perdoa, a gente está se envenenando a nós mesmos. Quando a gente guarda mágoa, guarda rancor, ódio, a gente está produzindo um veneno onde nós mesmos vamos nos matar envenenados. Porque eu vou guardando tudo aqui dentro de mim. Eu fico amargurado, eu fico rancoroso, fica aquela pessoa carrancuda de mal com a vida e às vezes por uma coisinha à toa. Que a pessoa que fez não está nem lembrando do que fez e você está ali, remoendo aquilo, amargurado. Nós somos energias. Nós espíritas sabemos que tudo é energia e nós somos energias. Então, se eu estou aprisionado na minha mágoa, na minha raiva, no meu ódio, que tipo de energia que eu estou gerando? Não é positiva. Não é. É energia negativa, a nossa vibração baixa, a gente começa a chamar irmãozinhos aí que fica buzinando no nosso ouvido e aquela raiva vai fomentando cada vez mais. É uma energia que deteriora a gente, deteriora o nosso perispírito. É uma prisão. Jesus já falava pra gente, é uma prisão íntima. Jesus falava que a prisão íntima é a troca de energias mórbidas que aos poucos destroem as pessoas, minando sua resistência e fazendo surgir ao longo da vida os mais diversos de sabores. Aí de repente me aparece uma úlcera, me aparece um AVC, um câncer. Mas olha aí, tudo isso que eu estou guardando dentro de mim está lesionando o meu perispírito e vai sair de alguma forma, ou em doença física ou em doença emocional. Depressão, tristeza profunda, depressão causa um suicídio, ou ira guardada de às vezes tanto sofrimento que está passando. Nós vimos recentemente, esse fim de semana, no noticiário, policiais que mataram seus colegas de trabalho. Ira fomentada aqui dentro. Aí os amiguinhos vêm, é isso mesmo, não perdoa, não esquece, vai lá e faz. E aí a pessoa já está fraca, energia negativa, e explode num acontecimento desse. É muito sério. Olha quanta coisa essa pessoa causou na vida dela. Tem também um caso, vou contar para vocês, acho que muita gente já conhece, aquela história da mágoa sem razão. Mas é sempre bom a gente lembrar, você que às vezes está em casa e não conhece, diz que existia um rapaz que ia muito mal na escola, notas ruins, indisciplinado, um garoto problema. Aí o pai chegou para esse filho e falou: filho, vamos mudar, melhora as suas notas, para de dar problema, e se você se esforçar e entrar na faculdade de medicina, eu vou dar um carro para você. Beleza, a mudança aconteceu. O menino se esforçou, passou, fez tudo o que tinha que fazer, querendo ganhar aquele carro. Estava se esforçando, parou de dar problema. O pai estava feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, porque sabia que aquela mudança não era porque ele queria, era uma mudança, mas porque ele queria um carro. Mas assim foi. Aí o menino se esforçou, passou vestibular de medicina, conseguiu entrar na faculdade. Aí o pai chamou a família, chamou os amigos, fez uma festa, e na festa, em determinado momento, chamou o rapaz, elogiou na frente de todo mundo, bateu palma, e o pai entregou para ele uma caixinha. O filho tinha certeza que dentro daquela caixinha tinha a chave do carro. E para surpresa dele, quando ele abriu, tinha uma Bíblia. Aquilo foi uma decepção para o rapaz. Acabou a festa, acabou tudo. Acabou até o relacionamento dele com o pai. Ele se sentiu traído, ele se sentiu injustiçado. Meu pai não cumpriu a sua promessa, ele cortou relações com os pais, saiu de casa, foi morar no campus da faculdade. E aí muitos anos se passou, mesmo os pais tentando reatar essa convivência, não houve jeito, ele não perdoou os pais. Depois de muito tempo, o pai veio a falecer, e no velório, ele lá muito ressabiado, a mãe entregou para ele a mesma caixinha que ele tinha recebido naquele dia.
Ele levou para casa e quando chegou em casa ele abriu e tirou a Bíblia na mão pela primeira vez. E ao folhear, ele viu lá dentro uma carta e um cheque. A carta falava assim: meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e aqui está o cheque que você queria para você ir lá e comprar o carro que você quer do modelo que mais te agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar primeiro um presente ainda melhor, a Bíblia, pois nela aprenderá o amor de Deus pelas suas criaturas e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da sua consciência. Olha aí como é que ficou esse filho. Durante anos, ele fomentou uma raiva dentro dele, um sentimento de rancor, de injustiça, e não parou um minuto sequer para pensar que o pai não teve essa intenção. Ele agiu por impulso, perdeu anos da sua vida. Olha quanto de sabor que ele trouxe para a vida dele, para a vida da família, quanta tristeza. Poderia ter sido evitada se ele tivesse agido de forma diferente. Mesmo que a raiva acontecesse ali, mas ele passou anos e não perdoou. É o que a gente não pode deixar acontecer na nossa vida, deixar passar anos para que o perdão ocorra. E isso a gente está falando de coisas da gente encarnada. E quando então a pessoa desencarna com essa mágoa, com esse ódio todo fomentado dentro dele? O Evangelho segundo o Espiritismo fala: a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservam rancor. É a mesma coisa. Eu morri com ódio, eu vou renascer na outra vida com ódio, na erraticidade com ódio também. Aquilo vai me causar perturbações, aquilo vai me causar vagar por umbrais, por regiões umbralinas. Vai trazer para perto de mim companhias que estão na mesma vibração ali. Aí vem as possessões, as obsessões, pessoas obsediadas. Então é muito sério. A gente precisa começar a praticar o perdão agora. Olha quanto atraso a falta do perdão traz para a nossa evolução. O exercício do perdão deve começar hoje, agora. Porque a gente está passando por um momento de transição. Sabemos, nós espíritas sabemos que a Terra está passando pelo mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E dentro dessa regeneração está a lei cósmica de Deus, que é a lei de reconciliação, que faz parte da lei do progresso. A lei de reconciliação diz para a gente que quem não seguir os planos de evolução do planeta não poderá mais ficar aqui na Terra. Ou seja, ou você melhora, ou você modifica e evolui junto com o planeta, ou você vai ser degradado para outros mundos. A espiritualidade não vai mais dar chance para quem continua insistindo no erro. Já foram dadas várias chances. Aí não vai ter mais. Vai ter que voltar para mundos primitivos, muito atrasados, e recomeçar toda essa caminhada. Olha que atraso. Então nós precisamos tomar consciência que a mudança deve começar. Vamos tentar diminuir essas diferenças que temos, diminuir os nossos ímpetos, diminuir as nossas ânsias e praticar mais o perdão. Porque a partir do momento que a gente começa a ter essa vontadezinha do perdão, a nossa energia já vai. A parte energética do perdão é uma coisa fantástica, porque se eu estou com desejo de me livrar dessa mágoa, de me livrar dessa raiva que eu sinto, ou de perdoar aquele meu irmão que fez uma coisa ruim comigo, eu estou pensando positivo, eu estou vibrando bem, estou vibrando a minha sintonia com a espiritualidade, está lá alta. É toda a parte energética que aí tudo melhora e a espiritualidade ajuda. A gente sabe que ajuda, porque não é fácil. Para a gente pedir perdão, para a gente perdoar, a gente tem que se despir de muita coisa, que às
vezes está ali enraizado na gente. Então não é fácil. Mas se a gente tem essa vontade, se a gente exerce, a espiritualidade vai ajudar, porque a gente está no caminho do bem, está no caminho da evolução. Aí fica tudo mais fácil. Deus não abandona a gente. Deus não abandona a gente que tem boa fé e boa vontade. Então perdoar não é fácil mesmo. Às vezes, pessoas fizeram com a gente coisas que deixaram marcas, tiraram da gente entes queridos. Às vezes, coisas que mexeram com a minha vida moral, com a minha parte moral, com a minha vida material. Às vezes, causou danos físicos em mim. Depois que eu passei por aquilo, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Às vezes, tirou uma parte do meu corpo, me lesou. Mas o que vai adiantar eu ficar guardando essa raiva da pessoa? A parte do meu corpo vai crescer de novo? O meu bem material vai voltar para mim? Então não adianta. O fato foi feito. É fato. Mas o que eu vou fazer da agora em diante com esse fato, com a pessoa que fez isso para mim, é que vai contar. Porque assim é que tem que ser. Pensar de forma positiva, tentar perdoar, vibrar, para que a gente melhore a cada dia. Então, se você ofendeu alguém, vamos ver os passinhos aí. A lei de causa e efeito funciona exatamente. Arrependimento, expiação e reparação. Então, eu ofendi, eu vou lá. Primeiro eu vou ver comigo. Poxa, errei. Eu vou me reconhecer que eu estava errado. Eu vou pensar, poxa, eu não podia ter feito isso. O arrependimento tem que ser sincero, vindo do coração. Aí eu vou expiar. Eu vou lá, eu vou me despir do meu orgulho. Eu vou pedir o perdão sincero para a pessoa, de coração aberto. E aí eu vou tentar reparar. O que eu posso fazer para remediar isso que aconteceu? Se eu não puder reparar diretamente com a pessoa, o que eu posso fazer para alguém ou para essa pessoa, direto ou indiretamente, que possa reparar aquilo? É caminhos para que o perdão aconteça. Me despir e ir lá pedir essa desculpa para a pessoa, porque todos nós erramos. Mas eu dar o passo de ir lá e chegar para a pessoa, me perdoe pelo que eu fiz, é o melhor caminho. Mesmo tendo consciência de que às vezes a pessoa não vai aceitar. Porque eu tenho o livre-arbítrio de ir lá pedir perdão, mas ela também tem o livre-arbítrio de ir lá não querer perdoar. É decisão dela e ninguém vai interferir. Mas se ela não quer perdoar você, se ela não quer te desculpar, aí já é com ela. Parou? Eu fiz a minha parte, eu estou bem, eu estou limpo, eu me livrei daquela carga que estava ali em cima de mim e a gente também tem que se perdoar. Mesmo que ela não queira. Então eu saio de lá com o coração limpo, estou livre da minha culpa e sigo. E para aquela pessoa que não quis me ajudar, que não quis me dar um perdão, só me resta orar, vibrar para ela, desejar boas vibrações, boas energias, para que um dia ela seja tocada pelo mesmo sentimento que eu fui. E tenho certeza que vai acontecer. Porque eu fiz, errei, mas agora eu vou seguir. Chico já dizia pra gente, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso recomeçar e fazer um novo fim. Então, se livrar dessa carga, dessa culpa, é você fazer um novo fim. O fato aconteceu, é fato, mas eu vou seguir daqui em diante para mim não errar mais, para que isso não aconteça mais. Agora, se chegou a sua vez de perdoar alguém, ou se alguém vem até você pedir perdão por algo que você fez, eu só tenho uma palavra para dizer para vocês: caridade, no seu sentido mais amplo. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O perdão está dentro disso. Não há como fugir. Perdoar é ser caridoso, é ser benevolente com o meu irmão, é ser misericordioso, é ver que ele
ele também é imperfeito, praticar a caridade com ele. Perdoar é um ato de caridade, da forma que Jesus ensinou, da forma que Deus mostrou pra gente. É muito importante. Não é necessário que você perdoe, que você esqueça o que aconteceu. Perdoar não é esquecer. Como eu disse, o fato aconteceu. Está na sua história marcado lá. Mas a partir do momento que você perdoa alguém, ou que você é perdoado, você se liberta daquela prisão. Você passa a ser livre para seguir a sua vida. O fato aconteceu, mas ele não pode mais te machucar quando você lembra. Você vai lembrar, é claro, faz parte da linha ali da sua vida. Se você perdoou, mas se você lembra desse fato e ele ainda te traz uma dor, te traz um incômodo, aí o perdão não aconteceu efetivamente. Eu não preciso esquecer, mas aquilo tem que realmente sair de mim, não me machucar mais. Também não preciso conviver, se for o caso de uma pessoa de fora, eu não preciso conviver diretamente com ela. Eu perdoei, eu não preciso me tornar amigo íntimo, mas também não sou inimigo. Vibre por aquela pessoa, que ela siga em paz e tomara que ela não faça com outra pessoa o que ela fez comigo. E vamos pedir ao Pai que nos dê luz para que a gente também não faça isso com ninguém, porque às vezes fazemos não só de maldade, não fazemos às vezes até sem pensar, mas quando vê já fez. Então precisamos da luz do Senhor para que Ele nos oriente e nos guie, para que cada vez mais a gente não ofenda e não seja ofendido. Então, meus irmãos, fechando isso que a gente falou hoje, o perdão é uma das maiores virtudes que nós podemos ter. O perdão, ele traz pra gente só benefício, paz de espírito, ele traz lucidez. Quando a gente perdoa, a gente enxerga melhor as coisas, traz melhora na nossa vida, no nosso relacionamento. O perdão é um sinal de evolução, o perdão é um sinal de transformação moral. Se eu estou conseguindo perdoar, é porque eu estou evoluindo, já consegui subir um degrauzinho a mais na evolução. O perdão nos liberta de sentimentos ruins, faz uma limpeza no nosso espírito. Às vezes a gente elimina doenças que poderiam vir. Só nessa prática do bem, na prática da caridade. Então vamos fazer como Jesus, que perdoou não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é fácil, mas a gente começa aos pouquinhos. Se a gente conseguir um dia perdoar as grandes dificuldades da vida, as grandes injustiças que pode acontecer da gente sofrer, melhor ainda. Mas se a gente não conseguir, vamos tentar praticar o perdão no dia a dia, nas pequenas coisas, no nosso trabalho, na nossa família, né? Quantas desavenças tem aí no nosso convívio familiar? Filhos que não conversam com pais, pais que não conversam com cunhados, enfim. Vamos praticar nas pequenas coisas, é no trânsito, é no nosso trabalho, realmente no nosso dia a dia. Vamos tentar ser mais benevolentes, vamos tentar lembrar que o nosso irmão também é imperfeito como nós. Para que isso não ocorra, para que a gente pratique cada vez mais. Não vamos ser algoz de ninguém, mas também não vamos carregar peso desnecessário. Não vamos ficar aí perdendo anos da nossa vida, décadas e às vezes perdendo até uma encarnação inteira por causa da falta do perdão na nossa vida. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ponto. Nós estamos afirmando que eu perdoo as ofensas e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que eu realmente estou perdoando? Ou será que eu estou falando só frase decorada? Fica aí para a gente poder refletir. Porque estamos fazendo a prece. Será que é só da boca para fora? Vamos vivenciar o perdão, vamos vivenciar a caridade como ela deve ser. Não vamos esperar gratidão,
Não vamos esperar reconhecimento. O espírita deve ser grato a tudo e a todos. Se a gratidão vir, ótimo, mas se não vier, tudo bem, porque lembra que quando eu não espero muito, eu não me decepciono. Se eu não me decepciono, eu não me ofendo. Vamos tentar ser como Gandhi, também não se ofendia, ok? E eu termino com 2 frases. A primeira de Emmanuel: quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E a segunda frase é de Chico Xavier, que ele fala assim pra gente: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Então vamos, com esse ensinamento que Chico e Emmanuel deixou pra gente, colocar o perdão em prática para que a gente possa também administrar a nossa vida e estar aberto para coisas novas, não ficar carregando coisas desnecessárias. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então agora a gente vai fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento até o Pai e agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui hoje, agradecer pela oportunidade de estar ouvindo esta palestra, agradecer e pedir a Deus que nos dê luz para colocar esses ensinamentos em prática, pois não basta só saber, a gente precisa praticar, que a gente tenha força diante de todas as dificuldades para praticar o perdão. Fluidifique, Senhor, esta água que vamos beber. Coloque nela todos os remédios necessários para a cura dos nossos males espirituais, nossos males físicos, e receba neste momento essa energia que nos fortalece e nos ajuda a seguir na caminhada. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao repouso o doente. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.